Boa noite, irmãos. Bom estar com os irmãos nessa sexta-feira de oração. Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21, que diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, resposta às nossas orações, ó Pai. Abençoa, Deus, os irmãos, abençoa a minha vida, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria compartilhar com os irmãos sobre esse texto, porque Isaque, filho de Abraão, casou-se aos 40 anos, queridos. Rebeca, sua mulher, era estéril, e ele orou por 20 anos para que sua mulher tivesse filhos. E quando Deus concedeu a bênção sobre a vida deles, ela teve gêmeos, Esaú e Jacó. E se nós continuarmos olhando a história, né, irmãos, é impressionante como é que extensão, né, que tem a oração, porque Jacó, um desses filhos de Isaac, ele vem a ser o pai daqueles 12 filhos, que se torna os cabeças das 12 tribos, que vem a ser a nação de Israel no futuro, né? E essa história de Isaac, ela tem, assim, essa oração de Isaac, ela tem ensinos importantes, lições importantes para a nossa vida que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, né? E a primeira delas é que não existe causa perdida, né, quando nós colocamos essas causas nas mãos de Deus. Não há doença incurável, não há situação irreversível. E eu creio que história como essa, irmão, é que levou o salmista a escrever lá no Salmo 113, quando a gente lê ali que é, ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Né? Nada é impossível para Deus. Por isso também nada é impossível para aquele que ora a esse Deus. Né? Então, isso é um incentivo, né, para nós, assim, porque é interessante quando a gente olha para a vida de Isaac, que Isaac ele foi resposta de uma espera, de uma promessa de Deus a Abraão que demorou 25 anos, né? E agora ele ora por 20 anos para que sua mulher tenha um filho e dê continuidade, né? E a promessa, né, se cumpra. Então, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a sua própria vida, que você se lembra que Deus te chamou, né? Quando você se lembra que Deus já fez tantas coisas já na sua vida, você precisa estar perseverante, estar firme nas promessas do Senhor e crendo nesse Deus do impossível, né? Nesse Deus que não há causa perdida, né, para Ele, né? Não há diagnóstico negativo, né, que Ele não possa reverter, não há pandemia que Ele não possa, né, agir e transformar e operar e fazer disso tudo uma bênção. Uma segunda lição que nós vemos aqui dessa oração de Isaac é que a vitória na oração exige perseverança, né? Isaac orou durante 20 anos, até ver a sua oração respondida. Não desanimou, né? Não desistiu de insistir com Deus e de pleitear, né, aquilo que ele cria, aquilo que ele esperava do Senhor, né? E quando a gente olha para Lucas capítulo 18, a gente vê a história daquela viúva, né? É interessante também que essa questão da perseverança, a perseverança é um caminho pedagógico na nossa vida, né, irmãos? Quando você olha para Lucas 18, você vê aquela viúva que vai lá na presença daquele rei incrédulo, ela insiste, mas é interessante como é que termina aquele texto lá de Lucas 18, no comecinho daquele capítulo. E ensina dizendo assim que Deus ele não se torna demorado para aqueles que buscam a Ele,
No entanto, achará Deus na terra, quando voltar, achará Deus na terra. O texto termina mais ou menos desta maneira, né? Então, o que que a gente aprende ali? A gente aprende que a demora de Deus, a demora de Deus é para que a gente cresça nessa questão da perseverança, porque há muita coisa boa, né, a ser extraída desse tempo de perseverança, né? Quando a gente olha para Tiago no começo da carta ali, ele fala assim: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, porque as provações, uma vez confirmada com perseverança, faz com que sejais íntegros em nada deficientes. Então, muitas vezes deficiências nossas são tratadas nesse tempo de esperança, de perseverança, nesse tempo de espera, né? E na verdade nós não gostamos de espera, né, irmãos? A palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. E eu sempre digo que é duas coisas que nós não gostamos muito. Nós queremos ver as coisas e não queremos esperar, né? Mas esse tempo de espera é um tempo de perseverança. A perseverança é um componente fundamental, né, na oração. E uma terceira lição dessa oração de Isaac aqui é que a oração precisa ser específica, né? A oração precisa ser específica. Isaac tinha uma causa definida diante de Deus. Isaac tinha uma causa definida diante de Deus. Generalidades enfraquecem a oração, né, irmãos? É interessante quando a gente olha ali para Tiago, capítulo 4, versículo 3, ali diz assim que há uma das razões da oração não respondida, é que pediste e não recebestes, porque pediste mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. São generalidades, né? São generalidades que faz com que a oração enfraqueça, né? Eu me lembro, irmãos, que eu também, a exemplo de Isaac, eu me casei perto dos meus 40, né? E eu também demorei um pouco para que uma resposta de Deus viesse para a minha vida, que foi o meu casamento, né? Mas eu me lembro que quando eu fui específico diante de Deus, a resposta de Deus veio de uma forma mais rápida, né? Eu me lembro que eu nem pensava em casamento, porque eu vim de um lar muito conflitante, e para mim a minha ideia de família, de casamento, era uma ideia, né, que para mim não fazia muito sentido, né? E por isso mesmo eu me enveredei por caminhos aí na minha mocidade assim muito difíceis, né? Eu digo às vezes na igreja que eu não teria eu acho que eu não estaria vivo mais se eu continuasse na mesma direção que eu estava indo, né? Mas eu me lembro que quando eu busquei a Deus especificamente em oração, né, pedindo que Deus me desse uma esposa e que eu queria constituir uma família, né, Deus me respondeu de uma forma tremenda, né? E eu louvo a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, né? Então eu queria, queridos, que você tomasse assim esse exemplo de Isaac, né? Você tem orado como Isaac? Você tem crido, perseverado e tem tido meta definida, né? Essa é uma lição da oração de Isaac que a gente vê aqui nesse versículo que diz assim que Deus ouviu e respondeu. E certamente Deus também tem prazer em ouvir e responder a tua oração, né? Deus quer trabalhar com você, Deus quer operar na sua vida, né? Eu queria orar com você agora e talvez ouvindo aqui essa breve reflexão sobre oração, Deus tem trazido aí ao teu coração, de repente até algumas jornadas de oração que você deixou para lá porque você desistiu, porque você achou que o tempo estava muito, muito extenso já, que de repente não é a vontade de Deus. E talvez seja esse tempo agora de você se recolocar novamente, né, nesse tempo de perseverança pela oração, né? Nós, por exemplo, eu creio que você também está achando assim, esse tempo aí, um tempo comprido, nesse tempo de pandemia, esse tempo onde a gente gostaria de estar com os irmãos. Hoje teve um irmão aqui na minha casa e eu falei para ele: rapaz, que saudade daquele tempo, daquela comunhão gostosa da gente ali na igreja, e a gente hoje está assim limitado em relação a isso, né? Mas talvez Deus, com essa reflexão aqui, Deus tem trazido alguma coisa assim ao teu coração que você precisa colocar diante de Deus, assim dizendo: Senhor,
me ajuda a crer como Isaac, né? Orar pelas causas impossíveis, orar com perseverança, orar com meta definida. Amém? Queria orar por você sobre isso, aí onde você está, né? Coloque a sua vida e a sua necessidade aí na mão do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, que nós temos, ó Pai, de poder chegar diante do Senhor, de poder abrir a tua palavra e ver referências assim tão especiais assim. Não somente a referência ali naquele texto ali isolado, mas a referência assim na história toda. Como é bom a gente ver, ó Deus, o Senhor operando, ó Deus, na vida de pessoas e saber que o Senhor deixou isso registrado para que a gente pudesse, numa noite como esta, orar, olhar para isso, orar, ó Deus, e tomar isso como referência para a nossa vida e pedir para o Senhor. E é o que eu peço agora, Deus. Eu creio também que os meus irmãos ali têm pedido isso também. Senhor, nos ajude a ser, ó Deus, aquela pessoa que crê, ó Deus, que crê no Deus dos impossíveis, no Deus das causas perdidas, ó Deus, a ser, ó Deus, uma pessoa perseverante na oração e a ter metas definidas diante do Senhor. E a tua palavra nos ajuda a ter metas definidas. Isaac teve meta definida aqui, Senhor. Ele queria, ó Deus, que a sua esposa, que o milagre ó Deus, da gravidez ali acontecesse na vida da sua mulher, que era estéril. Então abençoa a vida de cada um, irmãos, de cada um, Senhor, que está, ó Deus, agora orando ao Senhor, ó Pai, orando e pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, colocando desejo no coração de orar mais, de buscar mais, de ser perseverante, de ser específico diante do Senhor, de crer, ó Deus, nos impossíveis, ó Deus, que se apresentam muitas vezes na nossa vida, Senhor. Deus abençoa os irmãos, fortalece eles nesse tempo, ó Deus, de afastamento. Aí agora já está melhor, porque já estamos reunindo, mesmo que, ó Deus, em número limitado, mas nos ajude, Deus, a superar essa dificuldade, esse tempo de um certo deserto, ó Deus, na nossa vida, Pai. Abençoa cada família, cada irmão, cada membro da família, cada pessoa que de repente vai ouvir, ó Deus, vai compartilhar também essa reflexão com outras pessoas que precisa. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós pedimos, Deus, que seja repreendido todo o mal e que, ó Deus, a bênção do Senhor repouse, Deus, sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um, que a boa mão do Senhor esteja, ó Deus, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.